Band Litoral. Oferecimento Centro Estético Balneário. Um ambiente completo para você e toda a sua família. Olá, muito bom dia para você ligado aqui na tela da TH+ Band. Eu sou a Marion Dória e você acompanha a partir de agora, junto comigo, as notícias que foram destaque nesses últimos dias. Entre os destaques, a declaração do imposto de renda. É bom ficar atento ao prazo de entrega. E ainda a coletiva de imprensa na sede da Autoridade Portuária de Santos sobre a reflutação e o deslocamento do navio histórico Professor Besnardi. No quadro A Voz do Trabalhador, a consultora jurídica doutora Thelma Rodrigues fala sobre dívidas com os funcionários. E o Parque Ecológico de Mongaguá conquista a licença de jardim zoológico e anuncia a chegada de novos animais. Tem inclusão em Guarujá, praia para todos com canoa havaiana. Está no ar o Band Litoral. E a gente começa esta edição falando do Leão 2026. Está na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Fique atento aos prazos. Vem comigo que no caminho eu te explico. Sobre a declaração do Imposto de Renda 2026 referente a 2025, vou conversar com Maíra Saíta, advogada tributária. Gostaria de saber primeiramente quem é que deve preencher a declaração. Primeiramente, Marion, quem está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda neste ano são os contribuintes que auferiram renda superior a R$ 35.584 no ano de 2025 ou R$ 3.036 por mês. Isso são rendimentos tributáveis. Se esse contribuinte recebeu rendimentos isentos acima de 200 mil, rendimentos isentos são herança, também rendimentos líquidos recebidos de CNPJ, onde o contribuinte é proprietário dessa empresa, são alguns exemplos de rendimentos isentos. Também está obrigado a entregar. Quem tem imóveis acima de R$ 800 mil também está obrigado a entregar a declaração esse ano. Tem uma novidade, o pessoal que faz apostas nas famosas bets e receberam mais de R$ 25 mil de lucros nessas apostas também tem que entregar a declaração. Então, essas são as principais obrigatoriedades para a entrega da declaração desse ano. De forma prática, como preencher a declaração? Pode ser pelo celular, pelo computador? Pode, tem alguns meios, né? Você pode baixar o programa, fazer o download no site da Receita no computador e preencher manualmente a tua declaração, ou pelo celular no aplicativo da Receita, também no site da Receita, no ECAC, também dá para fazer essa declaração sem precisar fazer o download. Aí o contribuinte realiza a declaração pré-preenchida. Ele consegue, com as informações da senha Gov dele, realizar essa declaração. Então, essas são as três formas. Quais as orientações sobre a opção da pré-preenchida? Tem vantagens, desvantagens? Tem vantagens e desvantagens. Vantagens é que ela já vem com diversas informações, né, de rendimentos tributáveis, de bens, de movimentações bancárias, financeiras, fornecedores que esse contribuinte teve durante o ano, como médico, plano de saúde, universidade, escola, tudo que ele pagou ali durante o ano de 2025 já vem de forma pré-preenchida. Mas o que eu sempre alerto o pessoal na hora de fazer pela pré-preenchida é conferir valores, nome da instituição, CNPJ, porque muitas vezes vem ou o CNPJ errado, o nome errado e também, principalmente, os valores. Vem muito valor errado. Então, atenção com a pré-preenchida antes de enviar. Enviou errado, vai cair na malha, infelizmente. A empresa e o contribuinte. Para finalizar, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda e a dica para evitar cair na malha fina. Termina 29 de maio, pessoal. Não vão perder, senão vai ter multa, hein? A principal orientação para não cair na malha fina é prestar muita atenção nas informações de onde recebeu os rendimentos, também de quem realizou pagamentos, muita atenção nisso, verificar até os centavos, porque às vezes um centavinho errado acaba caindo na malha fina por mera desatenção. Então, o principal é separa os documentos, confere antes de enviar para não cair na malha. Muito obrigada pelas informações, pela sua entrevista. Voltamos aos estúdios.
E vamos agora com Fábio Garcês para falar da coletiva de imprensa na sede da Autoridade Portuária de Santos sobre a reflutuação e o deslocamento do navio histórico Professor Besnardi. Olha só. Quando começa a retirada do navio da embarcação exatamente, presidente? Já começou. É o resgate do Professor Besnardi. Esse navio pertence ao Instituto do Mar, que é uma associação sem fins lucrativos. Há muitos anos eles vinham lutando para angariar recursos para recuperar. Não conseguiram. Ele adernou. A partir desse momento, a responsabilidade passou ao Porto de Santos, porque envolve segurança. A Capitania dos Portos nos acionou, nós contratamos uma empresa, 5 empresas apresentaram propostas, a melhor proposta foi selecionada e ela já começou a trabalhar há 4, 5 dias. Já estão aqui mergulhadores, profissionais ambientais, é um cronograma absolutamente rígido. Eu, no primeiro momento, até achei que fosse mais simples, né? Um navio, por exemplo, maior, poderia içá-lo e levá-lo para um local seguro. Mas não é tão simples assim. Efetivamente, respondendo a sua pergunta, em abril, agora, esse navio estará reflutuando. Na sequência, nós temos um plano para a navegação desse navio até um estaleiro. E, uma vez no estaleiro, os profissionais, os peritos dirão se o navio poderá ser recuperado em todo ou em parte. E ele ficará aqui, será restaurado e ficará aqui em homenagem à sua história. Foi 6 vezes a Antártida. E se confunde com a história do Porto de Santos, o Parque Valongo, que está ficando lindíssimo. Há 400 anos atrás, as primeiras caravelas chegaram aqui, nesse local do Porto de Santos. Então, esse navio também ficará aqui. E muitos me perguntam, por que não fizeram isso antes? Veja, a boa história é aquela que olha para frente. E que o navio Besnardi, ele sirva de exemplo para outros equipamentos públicos que estão abandonados Brasil afora. Aqui não ficará mais. Já que aconteceu, é uma oportunidade para que a comunidade possa transformar, né, esse acontecido em um marco para valorizarmos a nossa história. Exatamente como já estamos fazendo com todo o Parque Valongo. E quanto tempo deve demorar essa ação da retirada do navio daqui, levar até o estaleiro, vai passar por uma perícia para depois ser avaliado, para ver se tem condição de voltar a ficar por aqui, né, em exposição, você mesmo disse, no Parque Valongo. Reflutuação agora no mês de abril, na sequência ele será transportado, navegado para o estaleiro no mês de maio, 30 dias os peritos eles emitem um relatório e aí na sequência a gente vai mobilizar toda a comunidade portuária para, em conjunto, recuperarmos o navio. Isso envolve alto custo. Um navio novo desse porte custa cerca de 200 milhões de dólares. Então, uma recuperação dessa, obviamente, não é barata. Mas a história merece esse investimento. Daí a importância do envolvimento de toda a comunidade portuária. Porque esse navio não pertence à autoridade portuária. O dinheiro que é arrecadado com a tarifa não poderá ser destinado exclusivamente à recuperação de navios, mas a autoridade portuária poderá capitanear esse trabalho de recuperação do Besnardi junto a toda a comunidade local, e nós faremos. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Band Litoral, mas antes eu quero saber de você. Já mandou uma mensagem aqui pra gente no nosso TH Mais App? DDD é 13 99657 0636, tá liberado, você pode mandar uma mensagem, uma sugestão de pauta e tem ainda o nosso TH Mais Portal. Você pode apontar a câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela e você acessa o mais completo portal de notícias aqui da nossa região. Não sai daí, daqui a pouco eu tô de volta, até já! TH Mais Cidade é mais informação. De segunda a sexta, 10 para as 7 da noite. Aqui, na TH Mais Band. Estamos de volta com o Band Litoral aqui na tela da TH Mais Band e chegou a hora do quadro A Voz do Trabalhador. A nossa convidada, a consultora jurídica, a doutora Thelma Rodrigues. Roda a vinheta. E o tema desta edição é dívida com os funcionários. Bem-vinda, doutora Thelma Rodrigues. Vale ressaltar que as empresas que fecham as portas e não acertam as contas com os funcionários, tem que ver essa situação, né? E tem exemplo, né? Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Marion.
Infelizmente, muitas empresas, tivemos um caso aqui na nossa Baixada recentemente e aconteceu exatamente isso. Fechou as portas, não pagou os funcionários, parece que até houve uma tentativa aí de um acordo, porém você teria que abrir mão de algumas coisas. Mas quando acontecer isso, o que o empregado deve fazer? Esse é a nossa pauta, o nosso foco hoje. Você foi dispensado, não recebeu nada, meu querido? Vai ter que buscar o seu direito na Justiça do Trabalho. Ou você pega um advogado da sua confiança, ou você vai no seu sindicato, ou você também pode ir lá, jus postulandi. A pessoa pode ir diretamente na Justiça do Trabalho e explicar, olha, fui dispensado, não me pagaram nada, e eles vão fazer lá uma petição inicialzinha para você. A princípio eu sei que parece meio complicado ele sozinho, mas assim, em primeiro grau tá tudo certo. E de repente pode ser que haja sucesso. Se não, muitas vezes a empresa fechou, o sócio já fugiu faz tempo, vai ter que ir atrás, aí vai ter que começar aquela parte da execução, que aí sim você vai precisar de um advogado. Mas muitas vezes, imagina, você é dispensado, você não recebe 1 centavo, como é que você vai fazer? Sem liberar as tuas guias, porque pelo menos... a princípio, você pode pedir lá mesmo, nesse jus postulandi, uma tutela antecipada, ou seja, para liberar as tuas guias de fundo de garantia, seguro-desemprego. Então, essas medidas, elas são assim as mais emergenciais que você vai poder fazer num caso desse, que você chega lá e a empresa fechou, foi embora. Outra dica importante também, Marion, para o trabalhador, você tem que sempre olhar o teu extrato do banco, da caixa, se a empresa está pagando, se ela está recolhendo o fundo de garantia, a tua previdência social. Por quê? Porque isso já vai mostrando como está a saúde da empresa, né? Se ela está cumprindo tudo o que ela deve fazer, né? As exigências, porque muitas vezes o empregado, eu sei que está lá naquela correria do dia a dia, não vou pegar o fundo agora, então deixa lá. Mas quando ele vai tirar um extrato, nem tem dinheiro lá, não tem depósito. Então hoje em dia tem vários meios, tem aplicativo, você pode ir diretamente também na Caixa Econômica Federal e pedir. Então fique atento. Porque hoje, infelizmente, né, Marion, nós temos visto essas situações recorrentes, o empregado chega lá, mas, importante, a empresa dá sinais. Começa pelo não recolhimento do fundo, olha, a Previdência Social, não vi, não está lá. Então, aí você já tem que começar a buscar os seus direitos. Pode ir monitorando, inclusive, sim, as pessoas recebem, né, uma mensagem, não sei se tem que cadastrar ou não, do fundo de garantia. Sim. Eu mesma recebo na palma da mão, ó, esse mês foi depositado. Sim, porque muitos hoje têm um aplicativo, né? Mas, Marion, nosso país, é como eu sempre falo, principalmente, tem pessoas que já estão, assim, muito íntimas, né, da tecnologia, de aplicativos, e outras pessoas que nem tanto. E também nós temos hoje que entender que tem pessoas que não têm o menor conhecimento de rede social, de aplicativo. Ela prefere ir lá no banco, né? Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Hoje, a gente pode colocar que a rede social ela é boa, mas ela também tem um lado ruim, né? Porque os mais, digamos, os mais idosos, não idosos, as pessoas mais velhas, digamos, né, com maior experiência, vamos Sim, falar assim. Na melhor idade. Sim, elas têm um pouco de receio desses golpes e hoje é também recorrente. Golpe do falso advogado, meu Deus. Uhum. Eu acho que toda semana eu atendo um cliente falando que recebeu uma mensagem minha, que é para depositar, que é para fazer não sei o quê. Uhum. Então, hoje, realmente, a rede social, o WhatsApp, tudo você tem que realmente conferir. Sim. Fora, entre outras coisas que não dá tempo de a gente falar, muitas pessoas recebem documentos até falsos pelos aplicativos, pelo WhatsApp, para você pagar ou para você... E aí, até mesmo a Caixa, né? Surge aí inúmeros golpes, né? Que a Caixa, dizem que gerente que ligou para pedir empréstimo, consignado então, é uma farra... Tem de monte. De monte, uma loucura.
Porém, esses que não estão muito íntimos, adaptados com essa tecnologia, eu oriento você aí na Caixa Econômica e olhar lá, peraí, tem funcionários de 20 anos, 30 anos, que não se sente seguro em ter aplicativo, em mexer. Então você vai lá e olha, dá para você dar meu extrato do fundo de garantia? E aí ela vai dar o extrato, aí você vai ver lá se estão contribuindo. Quando a empresa está contribuindo com o fundo de garantia, é sinal que tudo vai bem. Agora, se não tiver, aí você já tem que ficar em alerta, porque isso já mostra que realmente a empresa está sem condições. Se a empresa, então, fecha as portas, tem um prazo para ela acertar as contas com os colaboradores? Então, na verdade, ela encerrando as atividades, ela até pode se socorrer de inúmeros processos, ela pode ir para a justiça até buscar uma rescisão com os trabalhadores, enfim, ela tem os meios. Só que quando ela fecha as portas, aí ela está dizendo o quê? Que ela não pode pagar. Né? Então, quer dizer, qual prazo? O que o trabalhador vai aguardar? Vou te ligar, porque na verdade ela teria que ter comunicado o aviso, né? Que esse é o procedimento legal. Vou fechar, ela tem que comunicar o aviso para o empregado que ou vai encerrar ou que não vai desligá-lo do quadro de funcionários. Então tem que ter esse aviso. Quando ela não dá esse aviso, não é que ela está isenta, porque quando você vai para a justiça reclamar e você não paga as verbas rescisórias que existe dentro daquele prazo, que seria cumprido aviso prévio 30 dias ou aviso indenizado 10 dias, você tem os prazos legais, que muitas vezes quando ela fecha, ela não vai cumprir. Até porque você fechou as portas, então eu estou entendendo o quê? Me mandou embora e meu aviso prévio vai ter que ser indenizado. Então ela teria o prazo de 10 dias para efetuar toda a rescisão, né? Então vamos colocar que esse seria o prazo dela. Mas eu entendo que, como ela encerrou as atividades, ela fechou as portas, ou seja, ele pode estar até com um pedido de falência, né? Algo que nós não temos conhecimento, mas que depois nós, acho que vai dar um tempinho, nós tivemos o caso da drogaria e uma rede grande aqui. E o que aconteceu? Ela também fechou as portas e depois, o que eles fizeram? Eles foram para a justiça com os seus advogados e começaram a liberar, né, as guias de fundo de garantia, de seguro-desemprego, mas demorou. Então teve que pedir retroativo. Teve que pedir, muitos não tinham salário, cada caso era um caso especificamente, porque tinha, nessa empresa que nós falamos bem recente, eles teriam uns 2 meses, né, de atraso de salário. O tema é extenso, mas quem sabe semana que vem a gente consegue falar mais um pouquinho sobre isso, né, Marion? Verdade. Acabou o tempo, ela já deu ali um sinal, então espero que nós tenhamos ajudado você aí que está assistindo. Com certeza, doutora, muito esclarecedora essa entrevista e certamente na próxima edição a gente vai trazer mais conteúdo aqui no Band Litoral. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima edição. Eu que te agradeço, Marião. Até a próxima. Mais um intervalo aqui no Band Litoral. Não sai daí, daqui a pouco eu tô de volta. Até já. De segunda a sexta, ao vivo, meio-dia, com Luciano Fatioli. Fique mais informado no Litoral Urgente, na tela da TH+ Band. Estamos de volta com o Band Litoral, aqui na tela da TH+ Band. Falando agora do Parque Ecológico de Mongaguá, que conquistou a licença de jardim zoológico e anunciou a chegada de novos animais. Quem mostra pra gente é o repórter Fábio Garcês. Mongaguá oferece mais do que apenas suas belas praias. O Parque Ecológico é um dos atrativos que encanta e surpreende quem vem pra cá. Como o Fábio, que veio com a família de Curitiba para o litoral. Ele gostou bastante do local, que conta com várias espécies de animais. Foi uma grata surpresa encontrar o Parque Ecológico, não sabia da existência, nós viemos de Curitiba e sensacional.
sensacional, muito legal. Uma coisa que eu achei muito legal é a marcação no chão que vai nos instruindo ao longo da visita. Isso ajuda muito. Eu gostei muito da parte do aquário ali. Eu sou suspeito de falar, gosto muito de peixes, então ali foi uma parte muito legal, gostei muito. Um atrativo além da praia, né? Dá pra gente trazer as crianças, passear. Até a gente achou que com a chuva, né, ia tá fechado, mas não, tá funcionando. E muito bacana, né? A gente anda no meio ali das aves, a gente até ficou, será que pode entrar? E sim, a gente andou ali no meio das aves, tem bastante... Os bichos são bem cuidados, a gente também viu os cuidadores alimentando. Muito gostoso, é um bom passeio além da praia, com certeza. O que você mais gostou aqui nesse passeio? Acho que na parte que passa no meio das aves, assim, que tem horas que ele sobe nas pontes, assim, é legal. O Paulo veio de Uberaba, Minas Gerais, com a mulher e a filha passar as férias no litoral e aproveitou para conhecer o Parque Ecológico. A primeira impressão é ótima. Além da praia, né? Uma outra opção, uma opção para família, lazer, criança, conhecer animais, ter o privilégio de estar tão próximo assim de um pavão, é fenomenal. O Parque Ecológico de Mongaguá conseguiu a licença oficial de Jardim Zoológico, um processo longo que demorou quase 2 décadas para cumprir todos os requisitos. É um processo bem burocrático, né? Essa parte de legislação ambiental dos animais no Brasil, ela é muito boa, ela é muito completa, assim, e ele é muito rigorosa por conta disso também. Então, foi um processo que foi longo, porque é bastante exigente, assim. E no meio do percurso teve uma mudança do órgão ambiental também, que era responsável, antigamente era o IBAMA, agora é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né? Isso aí atrasou o processo. Aí teve muitas reformas que a gente teve que fazer no equipamento para poder ter condições, porque existe uma legislação que diz como cada recinto tem que ser direitinho, certinho, então a gente teve que adaptar todo o local para poder ter essa licença. O Parque Ecológico está localizado na Avenida Governador Mário Covas Júnior, 10.410, em Agenor de Campos, e tem quase 13 mil metros quadrados. E atualmente abriga quase 500 animais de 60 espécies, entre aves, répteis, peixes e outras. E agora também como zoológico, né? Mas assim, a gente vai continuar mantendo esses animais. Então tem animais silvestres, que é importante destacar que são animais de resgate, né? São animais que foram resgatados pela Polícia Ambiental, pelo IBAMA, por órgãos ambientais. E estão aqui porque não podem mais voltar para a natureza. E então o visitante vai encontrar isso, e também agora a gente vai poder receber animais de outras instituições, de zoológicos, de outros zoológicos, de centros de triagem também, que a gente vai poder trocar esses animais com eles a título de conservação, né, para poder ajudar na conservação dos animais. O Parque Ecológico agora deixa de ser apenas um mantenedouro de animais e passa a fazer parte das instituições brasileiras que podem realizar programas de conservação e também intercâmbio de animais. A gente vai poder participar agora de programas de reprodução de animais ameaçados de extinção. Então a gente pode, como eu falei, trocar animais com outras instituições com esse objetivo de participar de programas de animais ameaçados de extinção. A gente pode ter esse intercâmbio até internacional, né, com outras instituições, porque assim, é um grupo seleto de instituições no Brasil que tem essa titularidade de jardim zoológico, né? E ajudar na conservação, porque como eu falei, todos esses animais são animais que não vão poder mais voltar para a natureza, a não ser que eles forem reproduzidos para soltura mesmo. Então a gente abriga esses animais aqui para poder ajudar na conservação. E outra, a gente pode receber cientistas e instituições de pesquisas para poder pesquisar esses animais que estão aqui, né? E aqui também tem cursos sobre ecologia aqui dentro do parque? Dentro das missões dos zoológicos tem a preservação, a conservação, a diversão do público, né? O público lazer, mas o principal é a educação ambiental, com certeza. E a gente faz isso desde sempre, vamos intensificar agora. E a gente tem final de semana sim, final de semana não, a gente tem uma atividade sobre os répteis, mas que engloba várias questões ambientais dentro dessa atividade. E também tem a visita monitorada das escolas, recebe mais de 5 mil crianças todos os anos aqui, monitorando eles com as escolas. Nós vamos nas escolas também fazer palestras e apresentações, então tem um trabalho bem grande assim, de educação ambiental em cima. E o parque está aberto para receber moradores e turistas. É uma ótima oportunidade para ver de perto várias espécies de animais. É um passeio diferente para toda a família. O parque ele funciona de terça a domingo, das 9 às 16 horas, tem um valor bem acessível
E tem muitos exemplares de animais aqui, ele conta com quase 500 animais aqui, é uma grande diversão nas férias para as crianças. Mongaguá, as pessoas vêm aqui, elas vêm para a praia, né? Mas a Mongaguá não é só praia. Hoje ela tem o Poço das Antas, ela tem a plataforma e o Parque Ecológico. E a palavra agora é inclusão. Praia para todos em Guarujá. Veja a reportagem. Aqui tem prancha adaptada para quem precisar. E se a ideia era conhecer outras modalidades esportivas, olha só que oportunidade. Um evento promoveu essa experiência para a alegria do Jean. Pouco antes de entrar no mar, falou sobre a expectativa de embarcar nesse novo desafio, a chamada canoa havaiana. É o meu primeiro dia na canoa havaiana. Essa modalidade é novidade? É novidade. O surf eu já faço. E agora uma nova experiência? Nova experiência. O que você está sentindo agora? Emoção. A assessora pedagógica do Instituto Hanna Rui explicou como foi possível viabilizar esta ideia na Praia das Astúrias, em Guarujá. Nós realizamos o projeto Surf Especial Transpetro desde 2019 aqui na Praia de Astúrias e oferecemos aulas de surf adaptado para pessoas com deficiência de todos os diagnósticos. Temos autistas, síndrome de Down, paralisia cerebral, cadeirantes, né? Com equipamentos adaptados, com uma equipe especializada. Nós convidamos amigos que trabalham com outras modalidades, como o jiu-jitsu, a bocha. Estamos estreando a nossa canoa havaiana adaptada, né? Que também é uma forma da gente oferecer uma atividade para os pais, para as famílias dos nossos alunos, né? E o intuito é realmente promover uma reflexão sobre o potencial que as pessoas com deficiência têm, porque eles podem muito e às vezes eles não desenvolvem o potencial porque não têm oportunidade. A canoa havaiana ela é um esporte que tem milhares de anos, né? Ele teve a popularização no Havaí, na Polinésia, então é um esporte que deu certo, né? Uma modalidade que abrange aí bastante tipo de movimento e principalmente é um esporte que não tem impacto, então ele consegue beneficiar desde criança até pessoal da melhor idade e também pessoa com deficiência física, visual e que inclui, né, essa modalidade. Ao ver o filho Gustavo evoluindo no surf, a Rosana até se emociona. Faz 1 ano e alguns meses que a gente começou no projeto, né? E ele é uma criança que ele não tinha um equilíbrio muito bom. Então, quando a gente chegou aqui, ele começou sentadinho, deitado na prancha, né? E aí, ao longo das aulas, começou a sentar e hoje o professor está na meta de ele ficar em pé. E hoje ele conseguiu ficar em pé sozinho. Gratidão a esse pessoal incrível que acolhe as crianças com muito amor e carinho. E assim a gente encerra mais esta edição do Band Litoral. E vale ressaltar que na segunda-feira, ao meio-dia, tem mais notícias aqui da nossa região com Luciano Faccioli no Litoral Urgente. E no começo da noite, colado no Brasil Urgente, João Leite chega com TH Mais Cidade. Muito obrigada pela sua companhia aqui e até a próxima edição do Band Litoral. Band Litoral, oferecimento Centro Estético Balneário, um ambiente completo para você e toda a sua família.